Um dos exemplos em que a esquizofrenia foi parar na telona é a produção Uma Mente Brilhante, de 2001. Na trama, o gênio matemático, inspirado na história verídica de John Nash, tem a doença. O filme foi aclamado e levou 4 Oscars. John, open the door. Talk to me. Tell me what happened. E não é só o público, a esquizofrenia intriga pesquisadores do mundo todo. Ela provoca alterações nas redes neurais do cérebro e faz com que a pessoa misture a realidade com alucinações e delírios. Os pensamentos ficam confusos, as frases desconexas. Aqui na USP de São Carlos, no SMC, um trabalho é desenvolvido para ajudar no diagnóstico dessa doença. O estudo começou em 2012 e tem coordenação do professor e pesquisador do CMEA, Francisco Rodrigues, que, entre outras descobertas, já conseguiu identificar a diferença básica entre o cérebro de uma pessoa que tem ou não a esquizofrenia. Há um tipo de captura de dados que é chamado ressonância magnética funcional, que a pessoa faz uma determinada tarefa, aí as regiões do cérebro que são ativadas durante essa tarefa são ligadas, isso vai gerar um grafo. Desse grafo a gente extrai diversas características. No nosso trabalho a gente extraiu 54 características e depois a gente usa métodos de mineração de dados para verificar quais características são mais relevantes. A gente consegue chegar a uma precisão de 80% de acerto, ou seja, só olhando para o cérebro, para a rede cortical dessas pessoas, a gente consegue falar com 80% de chance se a pessoa tem ou não esse tipo de doença. A frequência da esquizofrenia na população em geral é da ordem de 1 para cada 100 pessoas, havendo cerca de 40 casos novos para cada 100 mil habitantes por ano. No Brasil, estima-se que há cerca de 2 milhões de esquizofrênicos. A cada ano, cerca de 50 mil pessoas manifestam a doença pela primeira vez. Ainda segundo o pesquisador, os estudos estão concentrados em um tipo raro da doença, que acomete jovens e é de difícil diagnóstico. Tem um tipo de esquizofrenia especial que é chamado Child onset esquizofrenia, que é um tipo de esquizofrenia que ela ocorre geralmente em jovens. Ou seja, em homem geralmente acontece ao redor dos 18 anos, em mulher 25. Mas esse tipo de esquizofrenia ele é mais difícil de ser diagnosticado porque, na verdade, quando você tem uma criança que tem esquizofrenia, os sintomas são mais difíceis de você notar do que no caso do adulto, certo? Do adulto, geralmente, com uma conversa ou algum tipo de análise sintomática, eles conseguem determinar se a pessoa tem ou não a doença. Em criança é muito mais difícil, é muito mais desafiador. Então, por isso que a gente decidiu investigar esse tipo de doença. O projeto ganhou força com uma parceria junto ao Donders Institute, o Instituto Holandês de Estudos do Cérebro. Pesquisadores da mesma área estão ajudando na interpretação dos dados, novas descobertas e diagnósticos. E eles também trabalham com diagnóstico de doenças neurodegenerativas, e a ideia é a gente compartilhar agora o estudo, porque eles têm dados que a gente não tem. É uma universidade em Delft, na Holanda, e a gente está começando, mas a ideia é que esse método possa ser empregado também para outros tipos de doenças. Agora a gente está considerando dados de autismo, principalmente, e além disso, há dados de outros tipos de doenças degenerativas, e a ideia é adotar esse método, mas tentar aperfeiçoá-lo cada vez mais, para que essas doenças sejam diagnosticadas apenas olhando a estrutura cerebral das pessoas.